Oi, oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? E aí, minha gente, vamos hoje então fazer a nossa live da PMMG, a última live da PMMG. Eita, foi muito M agora, né? Da PMMG. Antes da prova, a prova já é no domingo agora. E eu sei que tá todo mundo aí querendo pegar, né? Relembrar aquele pontinho, aquela coisinha, qualquer coisa que possa dar aquele estalo para você na hora da prova e que vai te ajudar aí a conseguir uns pontinhos a mais. Então, vamos resolver algumas questões que já caíram anteriormente na PMMG. Vou aqui começar, claro, né? Como o próprio nome da live diz, são questões gerais, então são questões de odontologia, porém de diferentes disciplinas da odonto. Então, tentei pegar algumas questões para dar uma temperada aqui nessa live de hoje, né? Uma misturada nas disciplinas. Mas vamos lá, minha gente. A primeira questão é de biossegurança e ela fala sobre riscos. Então, risco ergonômico, risco físico. Então, vamos ler essa questão. O profissional de saúde encontra-se exposto a diversos riscos na sua prática diária, sendo que, para minimizar, prevenir ou reduzir esses riscos, é necessária a adoção de medidas de precauções padrão. Gente, antes de continuar, vocês vão me ver virando de lado porque eu tô usando duas telas, tá? Então, aqui tá uma me filmando, aqui tá outra que é maior, que a pessoa já usa óculos, mas às vezes não enxerga direito. Aí eu já uso a maior para ler, que fica mais fácil. Pois bem, os riscos mais frequentes a que estão sujeitos os profissionais que atuam na assistência odontológica são os físicos, químicos, os ergonômicos, mecânicos ou de acidente, os advindos da falta de conforto e higiene e os biológicos. Uma recomendação para minimizar, ou seja, para reduzir esse risco. Perdão, dei uma soluçada. Para minimizar o risco ergonômico, pode ser observada em letra A, manter o ambiente arejado e ventilado proporcionando bem-estar. Letra B, manter o ambiente de trabalho com iluminação eficiente. Letra C, incluir atividades físicas diárias em sua rotina. E letra D, tomar cuidado ao manusear os instrumentais com temperatura elevada. Aqui, galera, a resposta, deixa eu pôr canetinha que eu esqueci. A resposta correta é a letra C, tá? Incluir atividades físicas diárias em sua rotina. Quando a gente está falando de risco ergonômico, vou até passar o slide, né? Porque ele está aqui no próximo slide. A gente está falando daquele risco que está relacionado com a forma como esse trabalho vai ser realizado. Então, é como o trabalho se ajusta ao corpo humano. Então, tem a ver com postura, tem a ver com tônus muscular, tem a ver com movimento durante o trabalho. Então, a forma como você pega numa caneta, a caneta de alta rotação, numa forma como você pega determinado instrumental, na forma como você movimenta seu braço ali durante o atendimento, tudo isso está relacionado à ergonomia e ao risco ergonômico. Então, inclui postura inadequada, movimentos repetitivos e organização do trabalho e etc. Mas aqui eu quero chamar atenção para uma coisa. Essa organização do trabalho que está aqui no risco ergonômico, ela está voltada para a organização do ambiente em si, tá? Então, a que distância a bancada fica do espaço de trabalho, quando você abre uma gaveta, se ela está naquele espaço A, B ou C. Então, é nesse sentido a organização do trabalho quando a gente fala de risco ergonômico, a organização física, ok? E aí, a prática de exercícios físicos, galera, ela é fundamental para que a gente consiga ter um fortalecimento muscular. A partir do momento que você tem uma musculatura corretamente tonificada, fortalecida, é muito mais fácil se manter numa postura correta. O próprio tônus muscular já ajuda o corpo a se manter ali naquela postura mais ergonômica. Ok? Vamos relembrar outros riscos além do ergonômico, tá? O que é o risco físico?
São agentes que representam riscos físicos, como ruídos, vibrações, então, ó, o barulho da caneta de alta rotação, a vibração que aquela caneta de alta rotação ou de baixa rotação fazem, radiações ionizantes, então você tem ali o aparelho de radiografia, o aparelho de raio-x dentro do consultório, aquilo ali também é um risco físico, frio, calor, pressão anormal e também a umidade. Gente, eu tô meio fanha, né? A pessoa tá com o nariz meio entupidinho, a sinusite, releva aí. Os riscos químicos, o próprio nome já diz, é químico, então vai estar relacionado a produtos químicos. E produtos esses que têm a capacidade de penetrar no organismo, seja pela via que for, respiratória, pela absorção na pele, pela ingestão, mas sempre vai estar relacionado a um produto químico. O risco biológico tem que ter a presença de algum agente biológico. Então, ele acontece quando existe uma exposição a organismos vivos ou aos produtos desse organismo, né? Alguma coisa que esse organismo produziu a partir de seu metabolismo. Então, bactérias, fungos, vírus, protozoários e etc. Os riscos psicossociais, o nome já é autoexplicativo, mas ele está muito relacionado com o aspecto da organização do trabalho, agora não no sentido físico, mas sim a organização de modo geral. Seu trabalho é organizado, é desorganizado, tem uma hierarquia ali dentro do trabalho bem definida, tem uma equipe de trabalho que é bem unida. É esse tipo de organização agora, diferente daquela organização que a gente falou no risco ergonômico. Então, tá relacionado aí a gestão, relações sociais no trabalho, fatores ambientais também, incluindo estresse, violência no trabalho, assédio moral, discriminação, insegurança e por aí vai. Então, tudo isso está relacionado a risco psicossocial. E temos o risco de acidente mecânico, que são aqueles perigos que podem levar a um acidente dentro do local de trabalho, como uma queda, um incêndio, alguma falha elétrica, qualquer coisa que esteja relacionado a algo que te leve a um acidente no local de trabalho. Agora, passamos à parte de biossegurança, vamos falar de farmacologia. De acordo com Andrade 2014, quanto à duração de tratamento em infecções bacterianas, pode-se afirmar. Lembrando que, se a banca já veio e já colocou de acordo com Andrade 2014, é de acordo com Andrade, tá? Tem que ser de acordo com o que Andrade falou lá no livro que ele escreveu em 2014. É este daí, não tem para onde correr. Letra A. O uso prolongado de antibióticos poderá selecionar as espécies bacterianas resistentes. E essa daqui é a resposta da questão. A letra A é a nossa resposta porque a partir do momento que você está fazendo uso de um antibiótico e ali, digamos que ali naquele local de infecção bacteriana, né, naquela multiplicação bacteriana, é a mesma espécie, mas existem diferentes cepas de bactéria ali. E aí, no meio daquelas cepas, pode ter uma que seja muito resistente ao antibiótico que você prescreveu, só que ela estava em menor quantidade. E aí, a partir do momento que o paciente está usando esse antibiótico que você prescreveu por muito tempo, você vai acabar reduzindo a população de bactérias que é sensível ao antibiótico, mas deixando espaço para que aquela cepa que é resistente se multiplique. Então, o uso prolongado de antibióticos acaba realmente selecionando as espécies resistentes, porque é isso que acontece, tá? Vamos ver o erro das outras. Na verdade, eu coloquei o erro das outras aqui nos slides seguintes. Então, eu vou passar, né? Vou ler aqui, na verdade, vou ler aqui, é melhor, e aí eu passo explicando. O emprego do antibiótico requer um ciclo ou curso completo que varia entre 7 e 10 dias, porque o tratamento com antibióticos deve ser prolongado para eliminar as bactérias existentes. A gente já viu que não prolonga,
né? Então, não tem necessidade de ficar estendendo esse uso por tanto tempo assim. Letra C, a remissão dos sintomas da infecção não é parâmetro para se determinar o tempo de tratamento. E é sim um parâmetro, de acordo com Andrade, a remissão dos sintomas é um parâmetro seguro para a gente determinar o tempo que o tratamento vai durar. Letra D, as doses dos antibióticos e a duração do tratamento podem ser extrapoladas de uma infecção bacteriana para outra e não podem. Vamos ver aqui porque isso daqui foi literalmente copiado e colado do Andrade. Então eu fiz a mesma coisa aqui, copiei e colei do Andrade. Existe um mito sobre ter que usar o antibiótico por exatamente 7 dias, exatamente 10 dias. Não é que é um mito, né? Vamos lá. Existem protocolos antibióticos. Porém, para o nosso caso, para a odontologia, quando a gente está falando de uma infecção que é aguda, prestem atenção. Aguda, tá? A gente tem infecção aguda, a gente tem infecção crônica. Tô falando da aguda aqui. O emprego do antibiótico, ele não necessariamente tem que ser feito como uma receita de bolo de 7 dias fechados. Porque a gente tem uma facilidade muito grande de limpar ali aquele local da infecção. Coisa que em outras áreas, como na medicina, por exemplo, às vezes não é possível. Às vezes você tá, sei lá, com uma infecção num ponto que ou você faz uma cirurgia para limpar ou você toma antibiótico por bastante tempo. Então, não tem muito ali para onde correr. Mas na odonto é diferente. Na odonto a gente consegue drenar um abscesso, na odonto a gente consegue fazer uma raspagem subgengival e eliminar ali aquele foco de infecção, aquele biofilme subgengival que ficou. Então, assim, a gente consegue fazer com que aquela carga bacteriana no local da infecção diminua mecanicamente, porque a gente está ali agindo de modo mecânico. Quando a gente faz a drenagem de um abscesso, a gente está agindo de um modo mecânico, certo? Então a gente consegue reduzir essa carga bacteriana e melhorar ali a ação do nosso próprio organismo. Então, o uso de antibiótico na odontologia frente a infecções agudas precisa perceber isso também, de que é possível combater aquela infecção num tempo um pouco menor. E o que é que vai dizer se vai ser num tempo menor ou num tempo maior? Justamente os sintomas, né? A remissão dos sintomas. Então, não existe a gente pegar e fazer uma receita de bolo certinha de vou prescrever exatamente por 7 dias ou exatamente por 10 dias. Mais uma vez, segundo o livro do Andrade, que é o interesse da questão. Então, o uso prolongado, como já falou, né? Eu já falei no slide anterior, ele pode realmente proporcionar superinfecções. Por quê? Porque vai selecionar aí as cepas que são resistentes a esse antibiótico. E aí, as doses dos antibióticos e a duração do tratamento podem ser extrapoladas de uma infecção bacteriana para outra? Não podem. Por que que não podem? Porque, gente, uma infecção, ela pode ser de um jeito e outra infecção, ela pode ser de outro. Não é porque o paciente teve uma infecção há 2 semanas atrás, uma semana atrás. Vamos botar uma semana que fica mais fácil de pensar no extrapolar, né? O paciente teve uma infecção, sei lá, de garganta uma semana atrás, e aí na semana seguinte teve um abscesso, alguma coisa nesse sentido. Vamos botar um abscesso aí. E aí, vai precisar utilizar antibiótico. Vai extrapolar? Não, porque existe uma coisa chamada variabilidade das infecções. Gente, uma infecção, pode ser causada por um tipo de micro-organismo e a outra infecção pode ser causada por outro tipo de micro-organismo. Ou às vezes, são locais diferentes de infecção, focos diferentes de infecção, mas aquele medicamento ele tem uma biodisponibilidade diferente em cada um desses locais. Em um, a biodisponibilidade dele é muito boa e no outro não. Então, a gente não vai simplesmente extrapolar assim, aleatoriamente. Ligar para o paciente e dizer, ei, compre mais uma caixa, continue tomando. Não é bem assim. A gente precisa realmente avaliar muito bem para saber qual é o medicamento que a gente vai utilizar. Se vai manter aquele medicamento ou se vai trocar de medicamento. Não vai simplesmente, arbitrariamente, extrapolar, certo? Cadê minha canetinha? Aqui, então isso aqui também é um não.
Uma vez que seja erradicada, galera, a fonte da infecção, ou seja, você drenou o abscesso, você fez a raspagem subgengival, a duração ideal da terapia antibiótica deve ser a menor possível. Vocês já sabem o porquê. E aí o Andrade fala exatamente isso daqui, ó. O único parâmetro prático para se determinar o tempo de tratamento é a remissão dos sintomas da infecção. Então, a partir da remissão dos sintomas da infecção é que a gente vai realmente ter parâmetros práticos para determinar se aquele tratamento vai durar um pouco menos, se aquele tratamento vai durar um pouco mais. A gente precisa, portanto, ter uma proximidade com esse paciente. O paciente ele precisa ter consultas de retorno para que a gente consiga avaliar essa remissão desses sintomas. E aí ele fala o seguinte, ó, a duração do tratamento ela pode ser completada após um período de 3 a 5 dias, porque existe esse mito de que 3 dias de antibiótico não pode, tem que tomar 7 dias. Não. O Andrade fala, poxa, se 3 dias foram suficientes, não precisa prolongar. 5 dias foram suficientes? Ok, não precisa prolongar. Mais uma vez, estou falando de infecções agudas. Só que aí a gente tem as infecções crônicas. E aí na infecção crônica o negócio muda de figura. Porque na infecção crônica significa que aquela infecção já está estabelecida ali, ó. Há uma cota, minha filha, meu filho. Já está estabelecida ali há muito tempo. E aí a gente vai padronizar o protocolo de antibiótico terapia. Aí agora sim a gente tem padronização de tempo de uso na infecção crônica. Então, quando a gente estiver falando de uso de metronidazol, o tempo que foi padronizado é um uso de 7 a 8 dias. Quando a gente estiver falando de doxiciclina, o tempo padronizado é de 14 a 21 dias. Mais uma vez, é um tempo... A Michelle é um tempo padronizado? É, mas ele tem uma variabilidade aí, não tem? Tem. E aí a gente vai também observar ali os sintomas, né, a remissão dos sintomas. Mas existe uma padronização. Mais uma que, de acordo com o Andrade de 2014, são considerações sobre o uso do paracetamol exceto. Então, prestem muita atenção no exceto. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, letra A. De acordo com a FDA, as doses máximas diárias de paracetamol em adultos deveriam ser reduzidas de 4 para 3,25 gramas. E isso daqui tá certo. Por quê, galera? O paracetamol, vocês vão lembrar disso. O paracetamol é um medicamento que ele é hepatotóxico. Por ser hepatotóxico, o bonito do paracetamol, antigamente, ele tinha esse limite diário, tá? Não é por dose, diário de até 4 gramas. Só que aí começou a causar, né? O risco de causar problema no fígado da criatura é muito grande. E aí faz o quê? Vamos tentar reduzir a dose máxima diária para ter uma proteção hepática, para ter um risco menor de desenvolvimento de hepatotoxicidade. Então, de 4 caiu para 3,25. É o consenso hoje de que a dose máxima diária, de acordo com o Andrade, obviamente, é o consenso de que a dose máxima diária caiu de 4 para 3,25. Ok? Então, tá certo isso aqui. Letra B. Deve-se evitar o uso concomitante do paracetamol com álcool etílico ou outras substâncias com potencial hepatotóxico. Tá certo também. Isso daqui também é verdadeiro. Como é que o negócio que já é hepatotóxico vai ser utilizado com outras coisas que também podem ser hepatotóxicas? Não tem como. Aí é a vontade de lascar o fígado com força. Não vamos fazer isso. Então, a gente precisa, sim, ter o cuidado de não utilizar ao mesmo tempo o paracetamol com outras coisas que também causem danos ao fígado. Letra C. Contraindicado para pacientes fazendo uso contínuo da varfarina sódica pelo risco de aumentar o efeito anticoagulante e provocar hemorragia. Isso daqui também está correto. Gente, vamos lembrar o seguinte. O paracetamol, ele é um AINE. Ele é um AINE que tem a sua ação anti-inflamatória mais fraca.
mas ele não deixou de ser um AINE, ele ainda é um AINE. Por ser um AINE, a gente sabe que todo AINE tem isso, tá? Pode sim interagir ali com os anticoagulantes, principalmente a varfarina, né? A varfarina que é a mais utilizada geralmente. Então, pode sim ter a interação com o anticoagulante e provocar hemorragia, porque vai aumentar, potencializar aí esse efeito desse anticoagulante. Então, não só o paracetamol, como todos os AINES têm essa possibilidade. E aí me sobra o quê? Letra D. Analgésico contraindicado para uso em gestantes e lactantes. Ficou parecendo uma ondinha no mar ali, mas tudo bem. Mas não é contraindicado. Ele é o analgésico indicado para uso em gestantes e lactantes. Portanto, a letra D é a nossa resposta correta. Aí eu peguei um print, tá? De uma aula minha. Inclusive, deixa eu tirar minha carinha aqui, que é duas caras da mesma pessoa, né? Cadê? Aqui. O print da minha aula, inclusive, foi uma aula também voltada para PMMG, dizendo exatamente, e aqui eu digo para vocês, peguei o print da parte do paracetamol, mas pense, ó, numa revisão maravilhosa, completíssima que eu fiz, que ficou certinha aí as considerações sobre outros analgésicos também. Então, peguei aqui a parte do paracetamol e ele é, de acordo com o Andrade, um analgésico seguro, tá? Para uso em gestantes e lactantes. Ele foi reduzido a sua dose máxima diária de 4 para 3,25 gramas. Deve ser evitado o uso dele com outras substâncias que tenham potencial hepatotóxico. É contraindicado para quem está fazendo uso da varfarina. Tudo isso aqui a gente já viu. E, ó, contraindicado para pacientes com história de alergia ao medicamento ou de alergia aos sulfitos. E aí, essa alergia aos sulfitos, ela só é importante se a gente estiver falando, galera, do paracetamol em gotas, tá? O paracetamol na apresentação comprimido não tem essa necessidade de você ter alguma... Como é o nome? A palavra me foge. Senhor Deus da glória, deixa eu até voltar. Aqui, voltei. A palavra me fugiu. Cuidado. Não, você não precisa ter esse cuidado da alergia ao sulfito quando a gente estiver falando de paracetamol em comprimido. Mas é o paracetamol em gotas que a gente tem que ter esse cuidado, porque ele vai ter ali na sua composição o metabisulfito de sódio, que pode aí brigar no organismo do paciente que já tem alergia aos sulfitos, tá? Então, vamos seguir. Mais uma de farmacologia. Acho que hoje eu vou ter bastante farmacologia aqui. Considerando as recomendações atuais da ARRA, e aí, ó, vou até chamar atenção para isso daqui, ARRA 2007. Por que eu tô chamando atenção para isso? Porque já existe um protocolo novo da ARRA, que é o de 2021. Michele, se é o de 2021, por que tu botou aqui uma questão que trouxe de 2007? Porque essa questão aqui, ela é de 2024. A PMMG não tava nem aí, se já tinha um protocolo mais recente. Pegou de 2007. Mas aí eu tenho uma teoria, eu tenho uma explicação. É porque no livro do Andrade, que é uma das referências utilizadas pela PMMG, o protocolo de profilaxia antibiótica que tá lá no livro é o de 2007 ainda. Aí por isso que provavelmente eles utilizaram isso daqui. Mas, né, eu tenho a obrigação de deixar vocês cientes de que existe um protocolo mais novo e ele é de 2021. E aí eu vou falar no slide seguinte uma diferença que é bem importante que tem entre esses dois. Mas nessa parte daqui, que é o assunto da questão, os dois são iguais, permaneceu da mesma forma, tá bem? Então vamos lá. Considerando as recomendações atuais da ARRA para a prevenção de ocorrência de endocardite infecciosa, está recomendada a profilaxia antibiótica para a realização de procedimentos odontológicos nas seguintes condições cardíacas, associadas ao risco mais elevado de resultado adverso.
perdão, adverso da EI, exceto, mais uma vez, ele quer saber o que é que tá errado aqui, tá? Então, quando é que eu vou fazer essa profilaxia antibiótica? Letra A, quando o paciente for portador de válvula cardíaca protética. Isso daqui está correto. Se o paciente for portador de válvula cardíaca protética, eu vou fazer a profilaxia antibiótica nele. Letra B, portadores de quaisquer doenças cardíacas congênitas. O problema. Eita, gente! Vocês viram que absurdo? O problema. A língua enrolando na hora errada. O problema aqui é a palavra quaisquer. Já falei 1 milhão de vezes, vou falar mais 1 milhão se precisar. Galera, não acreditem muito quando uma questão vier dizendo quaisquer, todas, obrigatoriamente, exclusivamente. São palavras que na maioria, vou botar assim, ó, 99% das vezes vai tornar a alternativa incorreta. E essa daqui é a incorreta, porque não é em qualquer doença cardíaca congênita. A gente tem ali as especificações. Então, como a questão queria o exceto, a letra B é a nossa resposta. Mas, nessas duas outras condições aqui, a gente também faz a profilaxia antibiótica. Então, tanto quando o paciente já teve uma endocardite antes, quanto aqueles pacientes que foram receptores de transplante cardíaco e que desenvolveram algum tipo de valvulopatia cardíaca depois disso. Aqui eu trouxe um print, a gente tem esse material lá na nossa plataforma, inclusive, quer ser nosso aluno, escaneie aqui esse QR Code que está no slide e vá ser feliz estudando com a Aldon Concursos. Mas a gente tem aqui, lá no nosso PDF de protocolo de profilaxia antibiótica, a gente tem as indicações e aqui eu trouxe justamente a parte de interesse da questão. Existem aí outras indicações de profilaxia antibiótica, mas o foco aqui agora vai ser nessa parte que a questão trouxe. Então, ó, paciente com válvula cardíaca protética ou reparada com material protético, a gente faz a profilaxia antibiótica. Se o paciente já teve endocardite infecciosa antes, a gente também faz. Paciente que teve um transplante cardíaco e que evolua com disfunção valvar, ou seja, valvulopatia, então a gente também faz. E olha aqui a parte da cardiopatia congênita. É a cardiopatia congênita cianótica não corrigida ou corrigida, mas que evoluiu para uma lesão residual. Então, ou ela não foi corrigida, o paciente está lá com a cardiopatia congênita e ela não foi corrigida, e aí precisa realmente fazer, ou ela foi corrigida, só que evoluiu para algum tipo de lesão residual que ficou ali, aí também precisa fazer. E aí a letra A, ela fala o seguinte, ó, corrigida com material ou prótese durante os primeiros 6 meses após o procedimento. Então, assim, o paciente tem a cardiopatia congênita e ele fez a correção. Só que essa cirurgia aí de correção tem menos de 6 meses. Então, eu vou fazer a profilaxia antibiótica nesse paciente. Letra B, qualquer cardiopatia congênita que tenha sido corrigida, porém, o defeito residual ficou ali no local ou adjacente à prótese. Então, não importa aqui agora o tempo. Ela foi corrigida, sei lá, há 2 anos atrás. Mas existe ali um defeito residual, uma lesão residual que está no local ou perto da prótese. Então, eu também farei a profilaxia antibiótica nesse caso. Por isso que não é qualquer caso de aleatoriamente falou cardiopatia congênita, já vou fazer aqui a profilaxia. Não, tem que avaliar como é que tá essa cardiopatia congênita, tá? Aí aqui eu coloquei a parte, deixa eu tirar minha carinha da tela de novo, eu coloquei a parte do protocolo de profilaxia antibiótica medicamentoso, né? A parte aqui a gente vai saber exatamente quais medicamentos usar. Esse daqui, ó, é o de 2021, estão vendo? E a questão falava do de 2007. Michele, a diferença qual é, galera? Em 2007, a gente utilizava a clindamicina, tá? Clindamicina como uma alternativa de profilaxia antibiótica
nos pacientes que tinham alergia à amoxicilina. Porém, a gente, depois de 2021, que é o novo protocolo, a gente não usa mais a clindamicina como profilaxia antibiótica, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque se por acaso na sua prova de domingo cair aí uma questão falando do protocolo de 2021, você já sabe que a clindamicina, ela não entra como uma alternativa nos pacientes que são alérgicos às penicilinas, tá certo? E aí, o que é que a gente vai usar? Ó, o regime padrão sempre é a amoxicilina. Porém, quando o paciente ele tiver aí algum tipo de alergia às penicilinas, a gente pode usar. Se essa alergia for do tipo tardia, não a imediata, tá? A tardia, a gente pode utilizar cefalexina ou alguma outra cefalosporina que seja de primeira ou de segunda geração. Ou a gente pode utilizar aqui, ó, a azitromicina ou claritromicina ou a doxiciclina. Aí aqui, esse vídeo vai ficar gravado, tá, galera? Essa live vai ficar gravada. Depois, vocês retornam aqui, dão uma pausinha e aí revisam essas medicações e suas doses que são relacionadas, mais uma vez, ao protocolo de 2021. Vamos seguir. Aí agora, deixa eu voltar aqui. Pronto. Aí agora a gente vai para a parte de estomatopatologia, tá? Com raro acometimento em crianças e a presença de linhas brancas, finas e rendilhadas, cercadas por uma borda eritematosa na mucosa jugal, denominadas estrias de Wickham. Essas estrias de Wickham são características, e aqui não tem como errar, características do líquen plano. A gente sempre vai pensar direto ao líquen plano quando vir o nome de estrias de Wickham. É característico mesmo. Vou mostrar no próximo slide as imagens dessas estrias. E aí, galera, ó, o pênfigo, ele vai diferir, às vezes, que dá um branco. O dia longo, o dia longo. O pênfigo, ele vai diferir do pênfigoide, eu só quero lembrar essa diferença, porque o pênfigo, ele vai fazer uma bolha que é intraepitelial. E o pênfigoide, ele vai fazer uma bolha que é subepitelial, tá bem? Então, lembrem disso. Pênfigo e pênfigoide, a diferença vai ser, claro, existe a diferença, a explicação é muito maior, mas para ficar mais fácil de lembrar, a diferença do pênfigo e do pênfigoide. O pênfigo faz uma bolha intraepitelial e o pênfigoide faz uma bolha subepitelial. E aí, a gente tem aqui a explicação, né, do líquen plano. E aí, o líquen plano, gente, para vocês lembrarem aí, ele tem duas apresentações, né? Então, ele tem o líquen plano que é o tipo reticular e o líquen plano que é do tipo erosivo. O líquen plano do tipo reticular é o mais tranquilo, ele é geralmente assintomático e ali vai envolver principalmente a região posterior da mucosa jugal, é essa região aqui. Mas vai ser sempre essa região? Não, é só a região preferida dele. Mas ele pode aparecer em outros locais, como por exemplo, aqui nessa região de língua ou até mesmo na região de lábios, tá certo? E aí, esse padrão característico sempre vai estar presente. Então, percebam que essas linhas rendilhadas, né, as estrias de Wickham, estão presentes aqui na mucosa jugal, estão presentes aqui, principalmente na região central, ó, de língua, e estão presentes aqui também na região de lábio. A gente não precisa fazer nenhum tratamento para o líquen plano reticular. Mas aí o negócio muda de figura quando a gente está falando do líquen plano erosivo. Porque o líquen plano erosivo, diferente do reticular, ele é sintomático. Então, o paciente vai ter, sim, sintomatologia dolorosa aqui. E aí, a gente vai observar nele, ó, áreas eritematosas atróficas com diferentes graus de ulceração central. Ou seja, aqui, ó, eu posso ter uma ulceração maior ou menor. Essa parte aqui que eu tô mostrando com laser é a área de ulceração central, ou seja, a área eritematosa atrófica.
E em volta dessa área, percebam a presença dessas linhas, dessas estrias de Wickham. Então, aqui também pode estar presente. Vai ser regra ter uma úlcera com essas linhas rendilhadas em volta? Não é regra. Pode ser que não tenha linha rendilhada em volta, tá? Mas pode ser que apareça e aí fica mais fácil o diagnóstico. Aqui a gente também pode ver, ó, essa daqui é em mucosa jugal, mas essa daqui já tá em língua. E quando essa ulceração, né, essa atrofia, ela tá confinada na região aí de mucosa gengival, a gente vai dar um nome específico, que é a gengivite descamativa. Então, aqui, como tá nessa imagem, se o líquen plano erosivo ele estiver se apresentando com esse padrão aqui, a gente vai chamar ali de gengivite descamativa, o padrão de gengivite descamativa. E aí, para o líquen plano erosivo, aí sim a gente vai fazer tratamento, e o tratamento ele é feito com corticosteroides. Vamos partir para anatomia, botar a canetinha de volta. São características do osso, exceto, então mais uma vez eu quero saber o que está de errado aqui. O osso pode crescer intersticialmente, às vezes é complicado falar essa palavra para mim, devido à sua matriz calcificada. Tá errada. Aí na letra A mesmo a gente já descobriu a nossa resposta. Sabe por quê? O crescimento ósseo, ele não é feito de forma intersticial. O crescimento ósseo, ele é feito de forma aposicional. O que é que isso significa? Que o osso, para crescer, ele vai sendo formado camada após camada. Então, ó, uma camada por cima da outra e forma aquelas lamelas que a gente consegue ver microscopicamente quando a gente está observando o tecido ósseo. E aí, para dar uma ideia melhor, lembram da casca de cebola? A cebola não é formada por diversas pétalas aposicionadas? Pronto. O osso, a formação dele também vai ser essa, só que aí essas lamelinhas, né, a gente vai ver microscopicamente. Macroscopicamente não é possível perceber essas camadas, mas é dessa forma que ele cresce. Aí, se a letra A tá errada, o resto tá tudo certo, né? Então, ó, letra B, o osso é adaptado à tensão. Tá certo. O osso ele consegue se adaptar à tensão e é justamente esse princípio que a gente utiliza na ortodontia. O nome fugia, mas voltou. É o princípio que a gente utiliza na ortodontia. Então, o osso ele responde a estímulos de tensão. Se a gente traciona ali o osso, o lado que está sendo tracionado, ele vai ter uma neoformação óssea, e o lado que está sendo pressionado, ele vai sofrer reabsorção óssea. Então, esse osso ele vai remodelar para responder a esse estímulo de tensão que está sendo aplicado ali nele. Letra C, o osso deve ter uma membrana ou outro tecido mole vascular e osteogênico e só pode crescer aposicionalmente. Isso daqui também está correto. E letra D, o osso necessita de uma membrana a fim de suportar o seu sistema vascular interno, tá certo? O qual, por sua vez, é essencial porque a matriz é calcificada e não permite a difusão celular de oxigênio, nutrientes e resíduos metabólicos. Tá certo? Gente, a matriz óssea, ela é calcificada. E aqui, ó, se eu não tiver essa rede aqui, né, vascular, eu não vou ter a nutrição desse osso. Partindo agora para a periodontia, já estamos chegando aqui no finalzinho. Considerando os patógenos presentes nas infecções periodontais, a espécie Porphyromonas gingivalis pertence a um grupo específico. Então, assinale a alternativa correta. Eu quero saber a qual grupo específico a Porphyromonas gingivalis pertence. E aqui ele me dá várias cores dos complexos existentes. E a resposta correta, minha gente, é a letra C. A Porphyromonas gingivalis, ela pertence ao complexo vermelho, como a gente pode ver aqui nesse print da aula da queridíssima Natália, né? Deixa eu tirar mais uma vez minha carinha da tela, porque o foco é a Nath, não sou eu agora. Cadê? Aqui, galerinha,
o treponema, denticola, dentícula, nunca lembro como é que fala, a Tannerella furcítea e a Porphyromonas gingivalis, os três fazem parte do complexo vermelho. E a gente tem também o complexo laranja, que junto com o complexo vermelho contém aí micro-organismos que estão associados à doença periodontal. Se você ainda não é nosso aluno, eu tenho certeza que as aulas da Nath vão fazer você amar ser aluno do Odon. Então, gente, escaneia aí esse QR Code, fala lá com a nossa equipe, que a gente está esperando vocês por lá. E a nossa última questão também de periodontia, em relação à periodontite necrosante e a gengivite necrosante, assinale a alternativa correta. Na letra A periodontite necrosante não tem relação com pacientes imunocomprometidos. Isso daqui, gente, é falso. Por quê? Porque a periodontite necrosante, ela tem sim relação com esses pacientes, principalmente aqueles pacientes que têm AIDS, por exemplo, ou um quadro grave de desnutrição. Então, existe sim uma relação da periodontite necrosante com quadros de imunossupressão. Letra B, na periodontite necrosante não são encontradas, bolsas periodontais convencionais com grande profundidade de sondagem. Isso daqui, gente, está correto. Na periodontite necrosante não dá tempo de formar a bolsa, porque a destruição tecidual é tão grande que ao invés de bolsa, a gente vai ver aqueles defeitos com exposição radicular. Então, assim, quando a gente está falando de uma periodontite normal, aquela destruição óssea, ela é lenta, né? Vai acontecendo devagar. E aí o tecido mole, ele recobre ali aquele local de destruição óssea, por isso que forma uma bolsa periodontal. Mas na periodontite necrosante não. Porque lembram? A periodontite necrosante é uma evolução da gengivite necrosante. E aí vai embora não só osso, mas o tecido mole junto. Necrosa ali tanto o tecido mole quanto o tecido ósseo. Tá certo? Então, a letra B é a resposta aqui da nossa questão. Letra C, a gengivite necrosante se caracteriza por necrose e ulceração da porção coronária da papila interdental e margem gengival, bem como perda óssea e de inserção periodontal. Isso daqui tá falso, porque se eu tô falando que é gengivite necrosante, não vai haver envolvimento do tecido ósseo. A gengivite ela vai ser restrita ao tecido gengival. Teve envolvimento ósseo, deixou de ser gengivite e virou periodontite. E letra D, o paciente com periodontite necrosante raramente apresenta mobilidade dentária. Pelo contrário, frequentemente apresenta mobilidade dentária justamente por conta dessa perda de inserção agressiva e rápida. Ok? Menino, agora que eu vi que eu expliquei esse slide todinho, sem a minha carinha linda aqui aparecendo para vocês. Mas é isso mesmo, galera. Chegamos ao final. Deixa eu ver aqui. Não é essa. Cadê? É essa aqui. Tô em cima ali do símbolo do e-mail, mas não tem problema. É só para vocês me verem melhor. Gente, cheguei no final já descabeladinha, mas tudo bem. Se você não é nosso aluno ainda, seja nosso aluno, tá bom? Escaneia aqui o QR Code, fala lá com a nossa equipe de atendimento, eles vão ter o maior prazer em atender cada um de vocês. Obrigada, gente, por estarem comigo até aqui. Um beijo grande e até a próxima!